vogais e consoantes. Quando as letras se unem e as palavras se formam, as frases ganham vida para as crianças. O prazer pela leitura deve ser estimulado desde a infância. Agradar o público infantil não é uma tarefa difícil, ainda mais com uma variedade de livros. Muitas editoras apostam em conquistar esse público infantil, aliando a diversão com a educação e, desse jeito, auxiliando na alfabetização dos pequenos. A literatura infantil é a segunda colocada em vendas. Na questão de vendas, a área de literatura infantil em si, tanto de infantil como juvenil, é a segunda área no ramo livreiro que mais vende. Então é a área que está sendo mais explorada, a área que está sendo, o mix de produtos está sendo maior. E a busca também de livros, é o interessante que a própria criança vem na livraria, ela escolhe seu livro, acha interessante, os assuntos são mais interessantes, os livros estão sendo mais elaborados pelas editoras. A preocupação da editora de mostrar um livro bonito, atraente e também com conteúdo é muito grande. E isso que faz o ramo livreiro crescer. Basta um simples passeio para constatar a variedade de obras. Mostra pra gente qual é a novidade desse livro aqui. Esse livro, a novidade é que ele é interativo, ele tem sons. Ao decorrer que você vai abrindo o livro e lendo, os animais vão aparecendo junto com os sons da floresta. É um livro bem interessante, onde as crianças acham interessante pelo som. Ele é um livro bem ilustrado, os animais pulam para fora, como a gente chama de pop-ups, uns livros que têm formas. Ó, é bem interessante, bem interativo. É um dos livros que as crianças, na idade de 4 até 6 anos de idade, procuram bastante. Na livraria, é comum ver os pais auxiliando na busca pelos livros. Desde quando ela era bebê, eu comecei a contar historinhas para ela. E quando ela começou a ter percepções das imagens, ela pegava os livrinhos de história e ela ia contando conforme que ela ia vendo. Então hoje ela já sabe ler e ela tem paixão por leitura e já tem uma coleção de livros. Ariane conta que a filha sempre pede para entrar em uma livraria. Isadora se mostra encantada com os livros. A minha prã sempre falou para a gente estudar, para ler mais, para aprender. Os pais devem estimular os filhos. A Isadora tem uma coleção de quase mais de 20 livros e ela tem 7 anos, ela já está lendo livros com 80, 120 páginas. Eu acho muito importante, como eu comentei, ela tem só 7 anos e com a leitura contínua que ela apresenta, ela já mudou bastante o vocabulário dela. Já está bem rico e a formação de frases e textos, tudo devido à leitura que ela tem. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, e o Instituto ProLivro, mostra que 45% da população não lê nenhum exemplar por ano. Desses, 53% dizem simplesmente não ter interesse e outros 42% admitem ter dificuldade. Mas como garantir o estímulo à leitura? O estímulo dos pais é muito importante na busca do livro que a criança está pretendendo ler. Porque até então é muita quantidade, é muita variedade de assuntos. E os pais, o principal foco ali dos pais é trazer a criança escolher o livro, ver o que mais ela gosta, mais se adapta ao jeito da criança. E enfim, escolher a história interessante e poder ler e gostar e se aventurar dentro do livro. Os livros infantis divertem, emocionam, inspiram. Escolher os melhores para ler com o filho ou para ele se aventurar sozinho está longe de ser uma tarefa simples. Todos os anos são lançados, em média, 2.000 títulos. As editoras separam os exemplares infanto-juvenis por faixa etária, entre 0 a 3 anos, 4 a 8 e 9 a 12 anos. A maioria das crianças ela não vem só pegar um livro, ela escolhe vários livros para dentro dessa seleção ver qual agrada mais. Então é interessante, por isso que é importante ter essa variedade. Para ela poder escolher vários livros, dentro desses livros ela encontrar o que ela acha mais interessante, que vai trazer o prazer à leitura. Um outro diferencial que as editoras lançam,
um livro diferente. É um livro que vira um castelo. No caso das meninas, Palácio da Princesa. E no caso dos meninos, é Castelo do Terror. É um livro interativo onde a criança tem as pecinhas que ela pode montar os personagens. E dentro do castelo tem a história que ela vai também... ela vai, ao decorrer que ela vai montando o castelo, ela vai lendo a história. Ela vai lendo o conteúdo, tudo que abrange, que está sendo, no caso, visto ali dentro do castelo. É um livro bem interessante, é bem interativo. As meninas, tanto menino como menina, gostam muito de livros assim, por eles ter pecinhas para montar, por ser um livro grande até então. É bem interessante. Os pais também gostam muito de presentear ou ao afilhado ou até o próprio filho com um livro interessante assim. As escolas particulares não são as únicas a investir na literatura diferenciada. Agora o governo está fazendo parceria com as escolas públicas de também poder ter uma aquisição de livros na biblioteca, para ter um mix maior de livros para as crianças poderem ler e para ter também a parte de diversidade dentro da escola. É importante, quando a questão de livros, para ter mais conteúdo para poder trabalhar dentro de sala de aula. Com a variedade de opções, os pequenos chegam a trocar a brincadeira pela leitura. Se a tua mãe te oferecer uma boneca ou um livro, qual você vai querer? Livro. E para entrar no universo mágico da literatura, a dica é se aventurar com os personagens, comentar sobre o enredo, buscar textos semelhantes, conhecer mais sobre o autor e trocar indicações literárias. É um dos clássicos da literatura, vou até pegar aqui para te mostrar. É Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. É um dos clássicos que até hoje são adotados nas escolas. Esses são os livros do Monteiro Lobato. É um dos escritores que as crianças gostam muito. E até pelo tipo de linguagem que ele escreve, ele nunca perde o senso de humor dele, de colocar isso nos livros. A forma que ele escreve, a forma que o livro é elaborado. Agora teve novas edições desse livro, que é um livro que é somente leitura. Mas foi devido à nova edição, eles colocaram mais imagens para ser mais interativo para a criança poder ler. O livro é um objeto mágico e poderoso. Não há receitas ou fórmulas para que os filhos sejam grandes leitores. Basta estimulá-los e despertar a curiosidade. Depois, você vai ver, eles vão ler, ler e ler cada vez mais. Sítio do